Glória a Deus, meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Tome vosso assento, por favor. Eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui nesse final de escola bíblica. Agradecer a Deus pela vida do pastor Zé Wellington Bezerra da Costa, nosso presidente, e já aproveitar para agradecê-lo pela forma carinhosa que ele recebeu a nossa caravana de Cuiabá. Em nome deles, de todos eles, eu quero agradecer, pastor Zé Wellington. Que Deus abençoe e recompense. É uma felicidade muito grande estar convosco. Temos ouvido a palavra de Deus. Ouvir o pastor Zé Carlos de Lima é muito bom. E hoje ele trouxe muitas bênçãos para todos nós, né? Através da sua palavra. E glorificamos a Deus por isto. Capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Quero ler aqui alguns versículos. Sabendo, irmãos, que nós estamos caminhando para o final de tudo aqui na terra, esperando a volta de Jesus. E lembrar que antes de ser um obreiro, devemos ser crentes, né? Antes de querer uma credencial, antes de querer ser um obreiro, nós devemos ser crentes e ter certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Capítulo 2, versículo 1, 2 e 3 diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Mas o versículo de número 3 diz assim: Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. O apóstolo Paulo, ele convida aqui o seu filho Timóteo para se fortificar na graça que há em Cristo. E quando nós observamos essa palavra de Paulo, nós entendemos que ele está convidando Timóteo para descer na oração, para buscar aprender a palavra de Deus, para de alguma forma ele se inteirar realmente daquilo que ele está fazendo e daquilo que ele quer, porque ele vai passar por aflições junto com Paulo e também separado de Paulo. Ele vai passar por momentos difíceis que de repente ele pode até querer fraquejar na caminhada. E este convite para que ele possa se fortificar é porque Paulo quer que ele vá estar junto com ele por um tempo, para aprender. Sofre, pois, comigo as aflições. Meus irmãos, é uma situação assim que nós estamos vivendo hoje. O obreiro, ele não tem uns obreiros que não gostam muito de sofrer. Quando ele começa a passar por alguma prova, ele começa a murmurar, ele começa a lembrar do passado, ele começa a dizer: eu não sei por que Deus me colocou nesse lugar, porque antes eu tinha, antes eu fazia, antes eu conseguia, agora eu não tenho, olha o que eu estou passando, e começa essa murmuração. E é justamente esse momento de fortalecimento que nós precisamos entender, porque a Bíblia é muito clara. Aqui no versículo de número 12 do capítulo 3 diz assim: e também todos os que
piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não existe forma nenhuma do obreiro querer desempenhar o seu ministério sem passar por aflições, sem passar por perseguições, sem sofrer algum detrimento no seu ministério. Não existe. A pessoa que está indo tudo bem, você pode ter certeza que as coisas não estão indo muito bem espiritualmente e ministerialmente. Nós temos uma palavra quando em Gálatas capítulo 1, aqui Paulo está dizendo para um grupo de judeus cristãos. Eles realmente eram cristãos, eram judeus, mas eles eram cristãos. E a Bíblia diz que eles começaram muito bem, de repente começaram a não se desviar, mas se enfraquecer. Começaram a olhar para trás, começaram a observar que os rituais de Moisés, do tempo de Moisés, talvez lhe chamavam a atenção, alguma coisinha do mundo lhe chamava a atenção. E aqui no versículo de número 6 diz assim: olha o que Paulo está dizendo: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, veja bem, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Veja bem, o qual não é outro. Não pode ser outro evangelho, porque só tem um evangelho, não existe como. Não tem como você querer criar outro evangelho. Aí começamos a observar nessa palavra que há realmente um enfraquecimento de ordem até de caráter do próprio crente, do próprio obreiro. Porque a pessoa que tem um caráter cristão, ele não vai desvirtuar o seu caminho, a sua conduta espiritual, a sua conduta ministerial. Mas quando as coisas começam a apertar, ele começa a sair fora devagarzinho, e daqui a pouco ele fala: não, eu estou trabalhando até agora, eu sou um cooperador, não fui chamado pelo ministério, eu sou um diácono, eu queria ser um presbítero, mas eu não tenho condições, até agora não me chamaram. Eu queria ser um ministro, até agora eu não fui chamado. Então eu vou fazer o seguinte: já que eu tenho conhecimento, eu vou pegar um grupo aqui e vamos abrir uma igreja. Ou então ele sai, tá? E vai para uma outra denominação. E daqui a pouco, irmãos, você espera um tempo, ele aparece de volta. Ué, rapaz, você faz tempo que eu não te vejo. Pois é, rapaz, eu estava com a minha família aí, assim, meio difícil para servir a Deus aqui, que aqui está muito difícil, né? Aqui na Assembleia de Deus o negócio aqui é muito difícil. Aqui a doutrina aqui é meio apertada. E eu não consegui. Então eu procurei servir a Deus em outro lugar. Espera aí, será que o Deus do outro lugar, a doutrina lá é diferente? Será que é mais leve do que a daqui? Será que tem o mesmo Deus fazendo tudo isso? Isso não tem lógica. Mas o pior de tudo é que quando ele vai, ele sai daqui cooperando, um bom cooperador. Tinha condições sim de ser elevado ao seu ministério, para diaconato, presbitério, tudo. Só que ele sai como cooperador porque ele se acha suficiente. Ele acha que ele já tem bastante conhecimento e não foi considerado o seu conhecimento, o seu trabalho. Aí ele volta e fala assim: olha, pastor, eu não consegui ficar lá. Mas por que você não conseguiu? Porque realmente eu acostumei com a doutrina da Assembleia de Deus e não tenho como mudar. Quer dizer, olha só, olha o que aconteceu.
Antes ele não conseguia. Depois ele foi para lá, não conseguia lá também, porque lá era mais fraco. Então ele veio para o lugar de origem. Só que ele saiu como cooperador e já vem como evangelista. E quer o seu reconhecimento. Esse é o problema. Não consegue sofrer as aflições, não consegue passar pela prova, como ouvimos aqui, o pastor Zé Carlos dizendo sobre os vales que a pessoa precisa passar para ele se fortalecer, para ele ter conhecimento das coisas de Deus. E aí começa esse problema sério. Mas a questão é que nós entendemos, irmãos, é que o ministério é algo muito mais sério do que isso. Quando no versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, isso aqui é uma coisa individual nossa, de cada um de nós. Porque quem indica o obreiro é Deus. E quando o pastor entende a voz de Deus, olha, você separa o João para o presbitério, você separa o Joaquim para o evangelista, é assim. Por quê? O próprio Deus é quem tem que achar que você está aprovado ou não, Ele que vai aprovar. E aí começa aquele problema sério de nós temos hoje, irmão, talvez aqui em São Paulo não tem, mas para aqui meus lados lá tem. Uma situação complicada de pessoas que foram separadas sem que Deus aprovasse. A pessoa desaprovada por Deus, sem nenhuma condição, sendo separado para o ministério por causa de amizade. Entendeu? Por causa de amizade. Porque é filho do fulano de tal. Entendeu? Porque é irmão do ciclano. E eu pergunto, como fica uma situação dessa para aqueles que estão vindo, sendo que nós precisamos entender que nós, obreiros, temos que ser exemplo desses fiéis. Nós temos que dar boas notícias através do nosso comportamento. Nós temos que ensinar, nós temos que saber que nós somos líderes, mas nós temos os nossos liderados. Fazemos discípulos todos os dias. E isto está começando a ficar escasso em nosso meio, infelizmente. Então a primeira coisa, individualmente temos que entender que temos que ser aprovados por Deus. Procura apresentar-te aprovado. E muitas pessoas infelizmente então o que acontece? Por que hoje está acontecendo aí tantos ministérios? Assembleia de Deus de tudo quanto é jeito que vocês imaginar. É uma coisa terrível, coisa terrível. E a gente fica nessa situação difícil. Aí você vai receber alguém que já está no ministério. Como que você vai confiar de colocar uma pessoa dessa no ministério? Fica difícil, não é, irmãos? Mas quando nós entendemos que o Senhor é quem é o dono da igreja, e Ele nos conhece, e Ele sabe aquilo que nós queremos e precisamos, as coisas mudam. No versículo de número 10, olha aqui, ó. Tu, porém, do capítulo 3, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais como me aconteceria em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Então nós passamos realmente em situações difíceis. O pastor da igreja, ele precisa entender que as coisas não são do jeito que ele quer, mas tem que ser do jeito de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos coisas que a gente pensa assim, meu Deus, mas vai ficar tão difícil. Mas como o Senhor ordenou, eu vou fazer, e dá certo. E você imagina, se fosse fazer do seu jeito, não ia dar certo. Não ia dar certo. Então, quando nós separamos alguém para o ministério, nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. O pastor Zé Carlos de Lima, ele disse aqui, com muita propriedade, o vendedor de água, ele passou de vendedor para dar água de graça, né? Então, ele era vendedor de água, mas o Senhor o chamou para dar água de graça, aquela água que nunca mais a pessoa vai ter sede. Ah, mas como que ele foi separado?
porque Deus mandou ser separado. É diferente, não é? Como? O pastor Sebastião, ele sempre fazia isto. Talvez precisava de mandar alguém para algum lugar. Olha, mas ele não é nem diácono, mas ele precisa ir porque Deus o enviou para lá. Então, se Deus enviou, a questão administrativa é nossa, é do pastor. Você que tem que se virar para você ver como você vai mandar essa pessoa para lá. Ele tem como ir como cooperador? Não tem, porque lá ele precisa pregar, ele precisa ensinar, lá ele precisa ungir as pessoas. Ele tem que ser um obreiro. Tem que ser um obreiro. Então o que tem que fazer? Dobra o joelho aí, a partir de hoje você vai ser separado para o presbitério. Ele vai sair como um presbítero para fazer esta obra de Deus. É uma obra específica, mas não tinha outro, não tinha presbítero? Tinha, mas o Senhor chamou ele. Então é diferente. É um chamado de Deus. E cumpre esta palavra, procura apresentar-te a Deus aprovado. A pessoa não está nem imaginando o que vai acontecer com ele. Está trabalhando, fazendo a obra de Deus, cumprindo o seu ministério. Pode ser o ministério da oração, o ministério da intercessão, o ministério da cooperação. Ele está cumprindo o seu ministério. Todos estão vendo. Mas quando o Senhor chama é diferente. Deus dá ordem para o ministério fazer aquilo que tem que ser feito. Não é verdade? E falando nisso, o que nós temos de diáconos estragado aí, né, pastor Zé Wellington? O diácono, ele serve muito bem. Aquele diácono que dá prazer. Ele dá prazer em servir como diácono. Elogiado pela igreja toda, elogiado pelo ministério. Aí de repente alguém, olha, o irmão fulano, ele é diácono já faz quase 20 anos, irmãos, vamos separar ele para o presbitério. Mas o chamado dele é para o diaconato. O Senhor não mandou chamar ele, ungir ele para presbítero. Não, ele tem que continuar. Não, mas e tal, e o que vai acontecer? Você ouve, apresenta ao ministério, e é claro que ele vai ser aprovado como diácono, ele é muito bom. Só que o ministério dele não é para presbítero. Está errado, o presbitério dele, o ministério dele é diaconal, ele é diácono. Aí você coloca ele como diácono, o que vai acontecer? Ele vai subir no púlpito e vai ficar lá. Ele não faz o serviço do diácono, ele não faz o serviço do presbítero, porque lá deve ter uns 40 mais ou menos, e ele está na fila, e ele perde a vontade, a família perde o ânimo, porque antes ele era animado, ele corria, era o primeiro a chegar no templo, ele tinha aquela coisa, convidava todo mundo, a família, vamos, que vai começar o culto, eu sou diácono, eu preciso chegar lá, eu tenho que ser o primeiro a chegar. Agora é presbítero, não, agora eu posso chegar depois, não tem problema não. Não tem mais função na igreja e acaba enfraquecendo. Entendeu, irmãos? Essa questão da aprovação de Deus é muito importante na vida do obreiro, na vida de todos nós. Não podemos fazer nada sem a aprovação de Deus, de forma nenhuma. A questão de sofrer aflições, a questão de sofrer perseguição, isso aqui fortalece o ministério do obreiro. Porque ele trabalha com fé e com confiança, sabendo que ele está passando ali pelo nome de Jesus. Ele está sofrendo, não é porque ele fez alguma coisa ruim que ele tem que passar por aquela situação. Ele tem que entender que ele está sendo perseguido, não é porque ele fez algo errado. Ele está sendo perseguido porque ele foi chamado por Deus, e aquele que é amigo de Deus, ele se constitui inimigo do mundo. E o inimigo procura uma forma de querer, desativá-lo do ministério. O inimigo costuma criar muitas situações para tirar o foco da vida desse obreiro. E é justamente nesse momento que nós precisamos entender que nós somos frágeis e que nós dependemos 100% do Senhor Jesus. Dependemos de Deus para tudo, irmãos, para tudo. E esses obreiros que são leais, esses obreiros que são fiéis, esses obreiros que querem fazer a obra do Senhor legitimamente,
está ficando escasso. Está ficando escasso, porque você imagina você como exemplo de fiéis. Quando nós estamos falando a um grupo de novo convertido, por exemplo, o novo convertido, ele entende que ele saiu do mundo e ele não pode participar de nada. Entendeu? Nada que se refere ao mundo. Nada. Agora ele faz parte de um outro reino. Agora ele foi chamado por Deus e você vai ensinar ele, você vai estar com ele no seu discipulado. Mas só que tem uma coisa, ele aprende que não pode aqui, mas daqui a pouco ali ele está vendo você fazer uma coisa que você disse que não podia, mas você está fazendo. Entendeu, irmãos? É muito sério isto, muito sério. A postura do obreiro, fala muito alto. O mundo vê você aqui no púlpito pregando, olha bem, o pessoal lá fora e também o novo convertido, ele vai ver você aqui no púlpito pregando, ele vai lá no rádio e TV, ele vê você pregando a palavra de Deus. Daqui a pouco ele vê você lá fora totalmente diferente, ele te estranha, fala: peraí, mas esse aqui que é o pastor? Não é esse aqui que é o pregador? Como que ele está desse jeito? Com esse comportamento? Quando estava no mundo era muito fácil de entender que ele fazia parte do mundo, e aqueles que faziam parte do mundo não se estranham uns aos outros. Mas a partir de quando a pessoa é chamada por Deus e tirada do mundo e colocada em um outro lugar, um lugar sublime, um lugar com um príncipe, como nós estamos ouvindo aqui, ele se torna uma pessoa diferente, seu comportamento é diferente, a sua fala é diferente, é tudo diferente. Mas só que é só durante um tempo, daqui a pouco ele muda. Antigamente ele convidava os irmãos para participar de um grupo de evangelismo. Irmãos, vamos pregar a palavra de Deus, vamos lá na praça fazer isso aqui. Agora passou um tempo, não, agora ele já é um obreiro, agora ele já passou por aquele tempo. Não precisa mais ter sacrifícios, não precisa mais de ser um crente tão fiel. E ao invés dele convidar o grupinho, os irmãos, para fazer parte do evangelismo, ele convida para ir lá fazer parte de um time de futebol, entendeu? Vamos ali na praia, vamos fazer isso, fazer aquilo. É assim. E eu pergunto, como que Deus está vendo isto? Essa inversão de valores. Como pode uma pessoa que ensinou uma coisa e está vivendo outra coisa? Não é difícil, irmão, isso aí? Isso é muito sério. João capítulo 16, versículo 33, diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus Cristo, olha, a Bíblia recomenda que nós devemos seguir as pisadas do Mestre. Será que Jesus faria aquilo que alguém está fazendo? Ou que nós temos intenção de fazer? De forma nenhuma. Se nós formos seguir as pisadas do Senhor, irmãos, olha quantas pessoas que estão sendo reprovadas no seu dia a dia. Quantas pessoas, quantos obreiros. A palavra de Deus não mudou. E nós não podemos mudar. Nós temos que continuar sendo fiéis ao Senhor, fiéis à sua palavra, fiéis à doutrina, fiéis aos costumes da igreja. Nós temos uma identidade, nós somos da Assembleia de Deus, nós não podemos mudar, não podemos. E agora você imagina a responsabilidade de um pastor de uma igreja. O pastor, ele conduz o seu rebanho, não pode ter acepção de pessoas, tem que tratar todos iguais. O pastor Sebastião Saudoso sempre, ele dizia nas reuniões de obreiro: o pastor que não consegue fazer um bode virar ovelha, ele não serve para ser pastor.
ele precisa ter uma forma de trabalhar na vida da pessoa, para haver uma transformação de vida. E nós sabemos disto. E nós, como pastores de uma igreja, sabendo que as pessoas que estão olhando para nós, aprendendo conosco, de repente você muda o seu comportamento, vai haver uma contradição na mente dessas pessoas, não é? Vai acontecer alguma coisa, porque as pessoas não vão entender. Mas por que que antes podia e agora não pode? Por que que antes era e agora não é? E aí aquela situação, talvez o pastor da igreja, ele costuma ensinar a palavra de Deus com exigência, sabe? Ensinar a palavra de Deus como ela é. Ser leal à palavra, ser fiel à palavra. E depois, quando ele sai daquela igreja e vem outro, aí o outro diz assim: não, irmãos, vocês estão equivocados, as coisas não é assim não. Entendeu? Imagina a cabeça dos fiéis, a cabeça dos crentes, como que fica? Isso tem acontecido, porque não há unanimidade na vida do ministério de muitas pessoas. Cada um quer ser diferente um do outro. O pastor Zé Carlos disse aqui, sobre essa questão de a pessoa assume um trabalho e quer mudar tudo. Isso quem faz isso é governo. Talvez um governador, aquele que começou uma obra, ele fala: não vou continuar não, porque não foi eu que comecei. É perigoso ele abandonar tudo e começar outra nova, só para mostrar que ele que fez. Mas aqui no nosso meio não pode acontecer isso, irmão. Aqui nós somos um reino diferente. Aqui nós pertencemos a Deus. Nós temos que ser diferente do mundo. Não podemos aceitar essas coisas. Nós precisamos focar na igreja do Senhor, para que nós possamos fazer com que a igreja entenda a necessidade de ter um foco, de ter um rumo, que é o céu. É um céu. Talvez você é ensinador da palavra de Deus, e de repente você muda com alguém, com alguma família. Ah, pastor, mas o fulano de tal ali, ele eu conheço bem ele, conheço a família dele é bem grande, só que ele é promotor de justiça aqui na cidade. Então a gente tem que maneirar, sabe? Tem que ir meio devagar com ele. Espera aí, será que você é tão poderoso assim que você vai fazer com que essa pessoa entre no céu com diferença dos outros? Será que Deus vai aceitar ele só porque ele é alguém aqui na terra, um juiz, um promotor, alguma coisa assim? Só por causa disso vai mudar o comportamento? Não. A palavra, ela corta reto para todos nós, é para lá e para cá, é todos iguais. Aquele preço que um tem que pagar, o outro também tem que pagar. Entendeu, irmãos? Temos que ensinar a palavra de Deus com disciplina. Com disciplina. A igreja precisa entender que nós não estamos aqui como pastor da igreja para ser chefe de uma comunidade, simplesmente para agregar-nos em um lugar e cantarmos e orar e de repente nos confraternizarmos. Não. A igreja precisa entender que a palavra de Deus está nos ensinando o caminho do céu. E o caminho do céu é estreito, a porta é estreita. E para entrar no céu não é de qualquer maneira. Eu fico imaginando, irmãos, aquele dia. Eu fico imaginando o dia do Senhor. O dia do arrebatamento da igreja. Quantas decepções. Entendeu, irmãos? Quantas decepções. Quantas coisas poderão acontecer na vida de muitas pessoas. Capítulo 12 de Romanos, versículo 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso entendimento, olha só, tudo que a gente faz, a gente sabe que o Espírito Santo está no comando. Não adianta ninguém dizer assim: não, mas eu fiz tal coisa porque
eu pensei que era certo. Não, isso não existe. O nosso caminho é guiado pelo Senhor. Onde você coloca o teu pé, o Espírito Santo fala com você: aqui eu não quero você. Se o Senhor manda você ir para a direita, se você ir para a esquerda, o Espírito Santo fala com ele: não foi aqui que Deus te mandou. Você tem que ter o teu lugar. Nós somos guiados pelo Senhor 24 horas por dia. E nós entendemos o que é certo e o que é errado. Não adianta ninguém querer dar desculpa, irmãos. Não adianta. Agora, a mistura com o mundo. Olha só, a mistura com o mundo é uma coisa que Deus não aceita. Não aceita. Todos nós observamos isto. Quando você vai colocar o teu pé em um lugar que Deus não quer, eu tenho certeza absoluta que você não continua sabendo que não está fazendo ou agradando a Deus. Você sabe o que você está fazendo. Quando você começa a fazer alguma coisa, você sabe se você está agradando a Deus ou não. Quando você começa a ter um comportamento, você sabe se aquele comportamento está agradando a Deus ou não. O Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando. E Deus vai requerer de nós, pastores. Pode ter certeza, Deus vai requerer de nós tudo que é necessário para o bom andamento da igreja do Senhor, e que nós não estamos fazendo, Deus vai cobrar de nós. E de repente, algum pastor, ele pode até não subir no arrebatamento. Por quê? Por omissão da palavra de Deus, porque não ensinou a palavra de Deus como ela é. É difícil, né? É difícil. Quando você fala assim, irmãos, o nosso comportamento, ele é visto por Deus e pelos homens. Quando a gente diz: olha, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E quando as coisas começam a ficar muito tranquilas para alguém, olha, irmão, cuidado. Quando você não tem prova, quando você... eu vivo tranquilo, ninguém se levanta contra mim. Cuidado. Cuidado, porque o inimigo não tem por que se levantar contra você. Porque o que você está fazendo, de repente, não está desagradando a ele. Tomamos cuidado com isto. Eu sei que é uma palavra que não dá muito glória a Deus não, entendeu? Mas é uma palavra verdadeira. Essa é a verdade. Quando nós estamos fazendo algo para Deus, nós somos criticados pelo mundo. Quando nós estamos atendendo uma vontade de Deus, um cumprimento da palavra de Deus, o inimigo sempre levanta alguém contra nós. Ele sempre se levanta. Pode ter certeza disso. Mas quando nós não estamos fazendo legitimamente a vontade de Deus, a gente vive uma vida tranquila. Tranquila. Muitas vezes a gente perde pessoas da igreja por causa de cargos. Não é? Parece que a pessoa está crente por causa do cargo. Você tirou o cargo e larga de ser crente. Entendeu? É igual certo, acontece no ministério. Talvez ele precisa ser recolhido para o quartel-general para passar num período. Aí você convida: olha, você precisa estar comigo aqui, vem aqui para a sede, porque a igreja aí está sofrendo um pouco e nós precisamos de você aqui. Aí ele não vem para cá, ele vai para outro ministério, vai procurar um jeito de ser pastor-presidente em algum lugar. Isso tem acontecido muito, porque a prioridade de Deus não é pastor, a prioridade de Deus é a igreja. Então o pastor, quando ele é igreja, ele está dentro da prioridade de Deus. Porque tem pastor que não quer ser mais igreja. Entendeu? Ele pensa assim: bom, agora eu sou pastor, aqui eu faço do jeito que eu quero. Ô pastor, mas nós recebemos uma ordem aí do pastor Zé Wellington para isso. Não, o pastor da igreja aqui sou eu. Deixa que depois eu acerto com o pastor Zé Wellington. É mais ou menos assim. E nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos, porque nenhum de nós, faz nada fora do olhar
de Deus. Todas as nossas obras estão escritas. Todos os nossos passos estão diante de Deus. Estão filmados. Porque naquele dia vai ser passado tudo isto. As nossas palavras, o nosso comportamento. Aquilo que nós somos aqui. Nós precisamos dar testemunho lá fora. Aquilo que nós somos aqui, devemos dar testemunho dentro da nossa casa. Porque quando você quer saber sobre a vida de um ministro, de um obreiro, de um irmão, vá na casa dele, pergunta para a esposa e para os filhos quem é ele. Vamos ver se eles vão dar testemunho de você, da forma que você é aqui dentro. Isso é muito sério para todos nós. Entendeu, irmãos? Para todos nós. Muito sério. Lá em Cuiabá nós temos um crivo para separação de obreiros, que graças a Deus foi orientado por Deus. E, por exemplo, hoje o que tem de obreiro divorciado, hoje não é brincadeira, né? É muito obreiro divorciado. Só que a Bíblia diz que se ele foi traído, e comprovado que ele foi traído, então ele ainda tem uma chance. O Senhor diz que pode, a palavra de Deus diz que ele pode casar novamente. Só que a Bíblia diz que ele pode, mas ele não diz que ele pode ser um obreiro, não diz que ele pode ser, né, um pastor, alguma coisa. A Bíblia está dizendo sobre comunhão. Então o que é que acontece? Nós estamos sim, quando acontece uma situação dessa, nós pedimos uma declaração dele com 3 testemunhas. Mas também nós pedimos uma declaração da ex-esposa, também com 3 testemunhas. E sabe o que está acontecendo? Não está passando quase nenhum deles. Quase nenhum. Porque quando você pega a declaração da esposa e dos filhos, de quem era ele, olha, irmão, dá vontade de você tirar ele até da comunhão. Porque realmente não tem condições. Não tem condições. Ele não tem condições de ser um diácono. Está querendo ser um pastor. O nosso comportamento, irmãos, é tão fácil. Você tem um comportamento bom diante de Deus, diante da igreja, diante do ministério. Não é? É tão bom. E outra coisa, as falhas existem em muitos lugares, em muitas vidas. Mas quando existe falha, reconheça, vamos reconhecer as falhas. Ó Senhor, me ajuda a melhorar, porque eu sou o exemplo dos fiéis. Senhor, me ajuda a melhorar, porque tem pessoas olhando para mim, precisam ser crentes, e depende do meu comportamento. Nós como obreiros precisamos ter essa percepção e ter essa sensibilidade e essa humildade diante de Deus e diante da igreja. Precisamos entender isto. O Senhor continua abençoando a sua igreja. O Senhor continua falando conosco de muitas e muitas maneiras. Mas como nós estamos nos comportando? Como nós estamos nos comportando? Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Não é? Como bom soldado. Sofre a aflição. Quando vier a luta para você, passe por ela, glorificando a Deus. Tá? Glorificando a Deus. Porque quando você está passando por uma luta, você fala: Jesus, eu te agradeço porque eu estou passando por esta luta. Então é sinal que o mundo não me aceita. É sinal que o mundo não me quer. Não é? Que ele está se levantando contra mim. Você está do lado do Senhor, sofrendo as aflições com Ele, por causa dEle, pelo nome dEle. Essa é a diferença. Essas aflições não é de graça, é porque você está servindo ao Senhor. E procura sempre, todos os dias, sempre procure apresentar-se a Deus aprovado. Em todo o tempo, 24 horas por dia.
na igreja, fora da igreja, dentro da sua casa, no seu trabalho, nos lugares que você estiver, que alguém olhe para você e possa dizer assim: realmente é um homem de Deus. Ou perguntar para você: escuta, você é crente? Você pode até perguntar: mas por que você está perguntando? Não, porque você parece crente. Não tem como você mudar, não adianta. Não adianta, o povo é diferente. Olha o que aconteceu com o apóstolo Pedro. Depois que ele tinha negado Jesus, aquela situação toda dele, alguém: não, você é do lado, você é dele sim. Você faz parte da turma dele. Você fala igual ele. Você anda igual ele. Então não adianta a pessoa querer se esconder. A partir de quando o Senhor te recebe, a partir de quando você aceita Jesus e o Senhor te tira do mundo, acabou. Você não parece mais com alguém do mundo. Você se torna uma pessoa diferente. Então vamos continuar diferente, irmãos. Vamos continuar sendo exemplo dos fiéis. Vamos continuar sendo exemplo para aquelas pessoas que aceitaram a Jesus e estão precisando de um líder para se espelhar nesse líder. Vamos continuar assim. Não deixe que o mundo te veja ou nos veja de uma forma diferente daqui. Que alguém possa olhar para nós e dizer: olha, eu conheço ele. Eu conheço a ele. Eu lembro, ele estava pregando a palavra de Deus. Eu lembro quando ele estava em tal lugar. Não deixa ter lembranças negativas, para que você, através do seu comportamento, de repente alguém possa descair da fé e essa culpa cair sobre os seus ombros. Devemos estar sempre fiéis na presença de Deus. Deus abençoe.